Recebe o irmão, com as palmas bem além para Jesus. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Queridos, é uma grande honra, uma alegria estar aqui mais uma noite cultuando com vocês num culto de missões. Já estive aqui pregando numa quarta-feira, uma terça-feira, mês retrasado, e foi uma bênção. Fico muito feliz de rever os irmãos. Agradeço o pastor a riquíssima oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. E você não está proibido de dar glória a Deus e aleluia, não atrapalha pregador pentecostal. Vocês têm a liberdade de adorar. Eu gosto muito da cultura do apoio, que se eu falar que Jesus é bonito, vocês dizem é bonito sim. Se eu falar que o diabo não presta, vocês falam realmente o diabo não presta, porque nós estamos no culto pentecostal e todos têm a liberdade de adorar e de glorificar. A Bíblia diz em João 15:5, a parte C do versículo, que Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Meus irmãos, estou aqui na dependência do Espírito Santo. Teve muitas batalhas, muitas lutas para eu estar aqui esta noite, mas pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui mais uma noite com a oportunidade de adorar e glorificar. Então dá uma glória a Deus aí, que deixa a gente e a capetada nervosa. Queridos, sem mais delongas, abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Irei pregar numa parábola do bom samaritano. Muitos pregadores pregam nessa parábola. E aqui é um culto de missão. Nós sairemos aqui avivados, com fogo, pregando, quebrando cadeia, pisando em serpente, anunciando o evangelho, salvação, vida com Cristo. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Quem encontrou, dá um amém. Amém. Queridos, assim diz a palavra do Senhor. Eis que se levantou um certo homem, doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, em outras versões saíram ladrões, os quais o despojaram, espancando, se retiraram, deixando o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual ao vê-lo passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, o qual ao vê-lo passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem que cuidou dele, e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Será que você pode dar glória a Deus nessa palavra? Maravilhoso, eterno Deus, querido Pai, Pai, por estarmos aqui, Pai, cultuando, Pai, adorando e glorificando o único que é digno de honra, de glória e de louvor, Pai. Que eu não apareça, Pai, que eu diminua, e que o Senhor apareça, que o Senhor cresça, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que a tua palavra venha ministrar, que nós venhamos a aprender, e não só a aprender, mas a praticar a tua palavra. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Queridos, essa passagem é uma parábola a qual Cristo estava ensinando. Jesus, ele muitas vezes ele ensinava por meio de parábolas, porque de certa forma ele queria que ficasse oculto para algumas pessoas, mas que o Evangelho
aberto para muitos. Jesus ele veio com a missão de pregar, de salvar o homem, porque o homem havia se perdido. A Bíblia vai dizer que Jesus veio para salvar e recuperar aquilo que havia se perdido. Essa foi a missão em que Cristo veio. E nesse contexto, a Bíblia vai dizer que se levantou um certo doutor da lei. O doutor da lei não é um advogado, não é um delegado, alguém assim do tipo. O doutor da lei naquela época era alguém que estudava as escrituras, era alguém que conhecia muito das leis a qual Deus teria dado ao seu povo. E a Bíblia vai dizer que esse doutor da lei, quando ele se levanta para perguntar a Jesus, ele não faz uma pergunta com boas intenções, ele está tentando a Jesus. Ele queria arrancar algo de Jesus. Mas com Jesus, pastor, ninguém consegue enganar. Ninguém consegue, como você está glorificando, como você está adorando, até mesmo você está orando, ele sabe quais são as intenções do seu coração. Até mesmo quando você ora, ele sabe se você está pensando em outra coisa, se você quer algum retorno. Então a Bíblia vai dizer que este homem começa a perguntar tentando a Jesus. E aí Jesus fala a parábola do bom samaritano. E o que é interessante dessa parábola é que quando Jesus pergunta, e aí ele faz uma pergunta assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus ele responde com outra pergunta: o que está escrito? Ou seja, este homem, Jesus sabia que este homem conhecia a Bíblia. Por isso que Jesus vai falar o que está escrito. Porque ele sabia, ele era conhecedor da palavra, ele era conhecedor das escrituras. E ele responde, por incrível que pareça, e respondendo ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus vai falar uma parábola de um homem que havia sido assaltado, e como ele foi assaltado, ele foi deixado morto na rua, quase morto na rua. E aí, para aquele contexto, existiam os levitas, existiam os sacerdotes, e a Bíblia vai dizer que eles desciam e eles vendo, eles passam para o outro lado, eles vendo esse homem quase morto. É um homem que a gente poderia trazer para os dias de hoje, alguém religioso, alguém que vai para a igreja, alguém que anda com a Bíblia debaixo do braço, alguém que se diz ser um servo de Deus, mas esses servos de Deus, eles não estavam cumprindo o amor ao próximo, porque segundo as passagens, segundo a lei, se esses homens encostassem alguém morto, eles estariam cerimonialmente impuros. Mas por incrível que pareça, o salvador deste homem, o herói dessa história, foi alguém inesperado, foi um bom samaritano. E por que o bom samaritano era alguém que não era esperado para ser o herói dessa história? Porque nesse contexto, eu vou dar aqui uma rápida introdução para os meus amados irmãos, porque é sempre bom estar repetindo a palavra para que a gente venha guardar nos nossos corações. Deus ele fez o homem, ele fez a terra, ele fez tudo que nela havia, e no capítulo 3 de Gênesis ele coloca o homem no jardim do Éden. Após o jardim do Éden, no capítulo 3, o homem cai e por conta disso entra o pecado no mundo. E a Bíblia diz que o homem vai de mal a pior, pelos homens se multiplicar, a maldade também se multiplica sobre a terra, o que vem trazer a ira sobre Deus, a ira santa, porque Deus ele se ira no pecado. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus diz: antes que alguém escandalizar vocês, eles estão escandalizando a mim. Então, quando alguém peca contra você, antes de pecar contra você, ele está pecando contra Cristo. Então, quando o homem peca, a Bíblia diz que a maldade estava subindo para Deus, e Deus ele manda o dilúvio, a qual Noé havia pregado. Ele tinha dito para Noé, e Noé tinha feito a arca. A Bíblia vai dizer que pois estava apenas Noé, os animais e a sua família. E no decorrer do tempo, Deus ele conhece um homem que se chama Abraão. E sobre este homem estava uma tríplice promessa, havia 3 promessas sobre ele. A primeira promessa era: eu te abençoarei. E a segunda promessa era: de ti farei uma grande nação. E a segunda promessa é: de ti farei uma grande nação. E a terceira promessa é: de ti abençoarei todas as nações, todos os povos da terra. Então foi 3 promessas sobre o homem, porque esse homem teve fé. A Bíblia diz que ele está na casa do seu pai, e ele ouve Deus me chamando. Tem que imaginar você na sua casa, e Deus me chama, do nada ele vai sair da casa, sai da tua parentela, e vai para o lugar que eu hei de te dar, sai para fora da tua casa. Será que você realmente teria fé? Lembrando que nesse contexto não tinha Bíblia, não tinha pregador. Então Abraão, por isso que ele é o pai da fé. A Bíblia vai dizer que por ele ter acreditado em Deus, isso lhe
Isaac, vai ter a Jacó, que depois de um encontro com Deus, ele começa a se chamar Israel. E daí vem o povo de Israel. É o povo a qual Deus se revelou. E é um povo que, por Deus ter se revelado, por Deus ter escolhido eles acabaram meio que se ensoberbecendo. E desse povo, através de Israel, veio 12 tribos. As 12 tribos de Israel, claro, os netos de José. E aí, pulando um pouco mais à frente, avançando um pouco mais na história, a Bíblia vai dizer que depois do reinado do rei Salomão, o povo de Deus ele é dividido em 2 reinos. As tribos são divididas. E aí fica o reino do norte, que era o povo que habitava em Samaria, e fica o reino do sul, que era o povo que habitava em Jerusalém. Então o povo de Deus, eles estavam divididos. E aqui o povo samaritano, ele era alguém de Samaria, e o povo judeu, eles estavam contra si, havia uma divisão entre eles. O judeu, o israelita de Jerusalém não gostava do samaritano, e nem o samaritano não gostava do judeu, israelita de Jerusalém. E aí, por causa disso, havia uma grande divisão, porque a Bíblia vai dizer até que eles fizeram tempo, e nesse tempo eles se misturavam com outros povos, e nisso eles se corrompiam, e por conta disso o povo judeu não gostava do samaritano. Então, trazendo aqui a explicação de por que o samaritano seria a última pessoa que esse doutor da lei esperaria que seria o herói da história. E aí, Jesus continua essa história e vai dizer que o levita, primeiro o sacerdote passa, e quando ele vê esse homem morto, ele vai para o outro lado da rua. E depois passa o levita, e quando ele vê esse homem quase morto, também vai para o outro lado da rua. Mas quando vem o bom samaritano, a Bíblia vai dizer que ele sentiu uma íntima compaixão, ele se compadeceu deste homem. E aí que a gente vem com a palavra sobre o amor de Deus, porque a Bíblia se resume, as leis dos profetas se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. E por que eu estou falando isso aqui? Porque para você fazer a missão do Senhor, você não pode fazer a missão de qualquer jeito, porque você tem que ter um amor, a chama tem que arder em você. E hoje, esta noite, eu profetizo que a chama de Deus vai arder no teu coração. Hoje você vai ser transformado, você vai ver uma alma padecendo, vai ver uma alma morrendo e vai pregar para ela, vai falar que Jesus ama ela, que Jesus quer salvar ela. Não vai só andar no meio da rua com a Bíblia, mas você vai viver o que a Bíblia diz. Então a Bíblia vai dizer que quando ele descia o bom samaritano, e aí ele está vendo ali um irmão morrendo, uma pessoa morrendo, e aí ele se compadece. E assim você deveria se compadecer, porque a Bíblia vai dizer que quem é discípulo de Cristo deve andar como ele andou. Então não tem como você ser um discípulo de Cristo, não tem como você aceitar Cristo e viver de qualquer jeito, porque a Bíblia vai dizer em Lucas 9:23 que Cristo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então há 3 coisas que você deve fazer para ser um discípulo. Não tem essa de eu sou crente do meu jeito. Não é do teu jeito, é do jeito do grandão da Galileia, é do jeito do Todo-Poderoso. Tu tem que abaixar a tua cabeça, tu tem que reconhecer que só Ele é Deus, porque se não fosse Ele na tua vida, você não era ninguém, porque sem Ele nada poderia fazer. E tem muita gente que está igual esse levita, tem muita gente que está igual esse sacerdote, que vem para a igreja, glorifica, pula, salta, fala em línguas, mas quando vai lá fora não prega evangelho, tem a língua do tamanho da área do mundo, ele fica bebendo e faz coisa errada. Mas eu venho dizer, não é desse jeito, é do jeito que Jesus quis. Por isso que Deus chama, às vezes, um que está no meio do mundo da droga, tira o que está aqui se achando que é o cara, tira e troca no lugar, por causa que muitas vezes Deus quer quebrar o orgulho, porque a Bíblia vai dizer que Deus resiste ao soberbo. O cara que acha que não precisa de Deus, o cara que acha que é o tal, o cara que acha que é o melhor, a Bíblia vai dizer que Deus resiste. Imagina o pastor Hélio, como que Deus querendo ajudar esse homem. Deus ele até quer ajudar esse homem, mas ele resiste. Não, eu não vou fazer. Mas a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Então nessa história aqui, nesse contexto, o que jamais era esperado era que fosse um samaritano que fosse ajudar outro homem. Então Jesus fala essa parábola, e após falar essa parábola, ele faz outra pergunta a este doutor da lei. Eu não sei se você já evangelizou algum amigo seu ou alguma pessoa na rua, que ela só fica só lhe perguntando sobre a Bíblia.
que ela não está interessada em aceitar Jesus, ela fica só especulando coisa. Não, e é verdade que os anjos fazem isso, e é verdade que não sei o quê, mas o que Deus quer não é só que tu saiba da Bíblia, não é só que tu saiba da palavra, Ele quer que tu aceite a Jesus, que tu viva a palavra, porque de nada adianta tu saber a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, se tu não vive a Bíblia. Tu tem que viver a Bíblia, tu tem que comer a Bíblia, tu tem que chegar em casa e dobrar o teu joelho, falar com o papai. Irmão, mas eu estou um pouco enferrujado. Não tem problema que papai ele tem o óleo, ele tem o azeite, ele vai buscar tudo que está apagado, tudo que está enferrujado, ele vai trazer vida ao que estava morto, ele vai levantar o que estava caído, ele vai buscar o que estava perdido, ele vai te libertar, ele vai te salvar, e é isso que Deus quer na tua vida. A Bíblia vai dizer que esse homem, querendo se justificar, ele pergunta para Deus: quem é o meu próximo? Talvez ele cumpria a lei, talvez ele fazia tudo só, ele não tinha um amor pelo próximo. E ele pergunta para Jesus, e aí Jesus após falar essa parábola, porque é o samaritano que ajuda o homem que estava quase morto, Jesus ele faz uma pergunta: qual, pois, desses três parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões ou salteadores? E ele, você vê que o ódio ainda estava tão enraizado nele, pastor Hélio, que ele não vai dizer o bom samaritano, ele vai dizer o seguinte: o que usou de misericórdia com ele, e disse: pois Jesus, vai e faz a mesma coisa. Então muitas vezes a pessoa só quer saber, só quer ali estar vindo para o culto só para olhar, só para observar, mas Jesus vai pegar esses também, esses que vêm para a igreja só para ver. É o que Jesus pega, transforma. O que eu estava com a arma vai andar com a Bíblia, o que eu estava falando mal vai começar a glorificar, o que eu estava bebendo vai vir para a Santa Ceia, o que estava afastado vai voltar, porque papai faz assim, ele busca aquele pior, porque o apóstolo Paulo, a Bíblia vai dizer, o homem que é o segundo maior missionário depois de Jesus, ele era perseguidor, ele matava cristão, e ele pensava que era bichão, que ele podia fazer o que ele queria, mas quando ele tem um encontro com o grandão da Galileia, a Bíblia vai dizer que ele cai do cavalo, e às vezes nós precisamos levar uma rasteira de Deus, para a gente olhar para cima, e reconhecer que só Ele é Deus na tua vida. E o que a gente pode, então não adianta de nada a gente ficar falando do amor de Deus, pregando o amor, falando de amor, se a gente não vive esse amor, se a gente não está ali amando ao nosso próximo, não adianta de nada. Eu já vi no trabalho um pastor, eu não vou dizer quem é, por questão de ética, se gabar, porque ele foi educado. Eu fiquei calado, mas eu pensei assim, ele não fez mais do que a obrigação dele. Ele não fez mais do que a obrigação dele. Então assim a gente vê que o que Deus quer, a Bíblia vai dizer no livro de Miqueias, o que é que Deus tem pedido para você, além de que você obedeça os seus mandamentos, siga a justiça, e o ame como seu único Deus, o tempo como único Deus, é isso que Deus quer. Então a gente vê que esse homem estava contaminado, ele tinha um preconceito, mas o bom samaritano, ele tinha uma compaixão, ele se compadeceu. Isso me lembra muito de Jesus. Quando a viúva tinha acabado de perder seu filho, Jesus estava entrando na cidade e o povo estava saindo, a multidão saindo com esse defunto, com o filho dela. A Bíblia vai dizer que ela era viúva, não tinha marido. O filho dela havia acabado de ser morto. Então ela provavelmente não ia ter uma fonte de renda. Praticamente a vida dela estava se acabando ali. E Jesus ele já estava com o propósito de ir para Jerusalém. Mas a Bíblia vai dizer que ele, vendo essa mulher, ele teve íntima compaixão. É o que de dentro, é o amor pelas vidas, é o amor pelas almas. Jesus não tinha besteira se era branco ou se era preto, se era rico ou se era pobre, se era bom ou se era ruim. Jesus ele queria salvar, porque Deus, quando ele vai atrás de você, ele não vai atrás de você pelo que você tem, ele vai atrás de você pelo que você é. Você pode talvez pensar assim: eu não tenho nada, eu não sou rico, não tenho casona, não tenho carrão, mas se você tiver Jesus na tua vida, eu venho dizer que você tem tudo.
samaritano também não, um povo que vinha de Jerusalém. E aí a Bíblia, 5 coisas que o bom samaritano fez. O samaritano viu um homem ferido, coisa que o levita e o sacerdote passaram por outro lado da rua. Ele teve compaixão do homem, ele cuidou dos ferimentos, ele levou para uma estalagem e ele continuou cuidando do homem durante a noite. Ele não só ajudou o pastor Hélio, mas ele também teve um gasto, porque o cara gastar azeite naquela época era um valor que tinha que gastar, fora a hospedagem que ele teve que gastar com esse homem. Ele poderia talvez até pensar assim: eu já dou oferta na igreja, eu já ajudo na obra missionária, por que eu vou gastar com esse homem que eu nem conheço? Ele poderia talvez pensar dessa forma, mas não. Ele teve amor, ele pensou no próximo dele. Então quem é o próximo, respondendo para você, é todo aquele que precisa de uma ajuda. Então muitas vezes tem alguém que está precisando que você fale: Jesus te ama. E você às vezes fica calado, fica com medo, com vergonha. Mas hoje Jesus vai tirar essa vergonha, vai transformar em ousadia, porque Deus não nos deu espírito de covardia, é espírito de ousadia. Tem que pregar, convicto que está certo, com o poder de Deus, que aí ele prega, aí é salvo. Então você tem que ter ousadia quando vai, porque quando Jesus te chama, ele não te chama para tu ser covarde, ele não te chama para tu fugir, ele não te chama para tu ser medroso, mas ele te ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Pode puxar o ferro na tua cara, mas tu diz: eu vou com Jesus, eu sei para onde eu vou e eu sei que ele me espera. Fala em línguas estranhas aí, você que não fala línguas, será renovado essa noite. E aí a gente vê que esse doutor da lei, ele fez 2 perguntas. E a primeira pergunta, a intenção dele é pôr Jesus à prova, estava tentando a Jesus. E a segunda pergunta, pastor Hélio, era se justificar. E uma coisa eu tenho para dizer essa noite: quem se justifica foge dos deveres. Tem gente que está todo errado na história, mas continua: não, mas eu estou fazendo porque fulano fez tal coisa, não, eu estou fazendo por causa de não sei o quê, porque me magoaram, porque eu estou triste. E o ser humano, ele tem essa tendência de, quando está sofrendo, ele pegar e botar uma desculpa, querer se justificar. Não, eu estou errado, mas é por causa que você está errado, peça desculpa e se arrependa. Às vezes a palavra não vai lhe amansar, fazer um carinho na sua cabeça, não. Às vezes é uma vara e coração mesmo. Às vezes dói. Eu já saí de culto parecendo que eu levei uma pizza, pastor. E é desse culto que eu gosto. Eu gosto é que quando Jesus me bota no trilho, eu me direito. Meu filho, volte aqui, vamos ter um prato aqui. E Jesus faz, e se ele te corrige, é porque ele te ama. A Bíblia diz que ele corrige a quem ele ama e ele açoita os seus filhos. Vem cá, qual é o pai que vê o filho fazer uma coisa errada, vai ficar calado? Qual é o pai que vai ver o filho ir para o mundo das drogas, vai ficar calado? Chama para mim. Então, Deus, ele faz isso por amor. Então, a lei se resumia em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E todo discípulo de Deus, ele tem que ter o amor. O amor não pode faltar, porque o apóstolo Paulo vai dizer: ainda que eu tivesse a revelação, ainda que eu tivesse a palavra de conhecimento, ainda que eu tivesse uma fé tal, que eu pudesse mover as montanhas, sem amor de nada valeria. Sem amor não vale de nada você estar vindo glorificar. Porque certo momento, Jesus entra em uma cidade e todo mundo: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu disse assim: esse povo me louva com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Então até mesmo coisas boas, com a intenção errada, se tornam uma coisa ruim. Ah, mas eu vou fazer isso aqui para ajudar. Se for coisa errada, varão, não faça não que Deus não está nisso não. Nem tudo que está dando certo é porque Deus está na história. Está na história, você não está padecendo, sofrendo, luto, mas tu está com Deus. Se não está com Deus, tu está com tudo. Então você não está na obra, sendo perseguido porque tu é crente, está sendo humilhado porque tu é crente.
ouvidos, enganando-vos com falsas discussões, com falsos discursos. Então tem gente que só quer vir para a igreja. O cara acha que tá bom vir para a igreja. Vem para a igreja no domingo, vem para a igreja na terça e acha que tá bom. Não é só isso não. O negócio é mais estreito. Tem que ter uma vida de consagração. Tem que ter uma vida de oração com Jesus. Porque naquele dia, muitos vão dizer assim: Senhor, profetizei em teu nome. Em teu nome eu curei, expulsei demônios, fiz tal. Mas Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Fez um milagre porque o nome de Jesus tem poder. Mas não tinha intimidade, não chegava em casa, não orava, não dobrava o joelho. E aquele dia, pastor Hélio, eu vi que o nome de Jesus tinha poder. Você sabe que a gente está na frente da obra, pregando, querendo viver uma vida reta. O diabo ele cai em cima, que ele quer dar rasteira em crente. E uma determinada noite, eu fui dormir, eu senti uma presença maligna, eu orei, repreendi. E no meio da noite, eu acordei sendo enforcado. Acredita quem quer. E aí, quando eu ia gritar o nome de Jesus, tampou a minha boca. Isso era um reino espiritual, era uma guerra espiritual. E quando ele tirou a mão da minha boca, eu só gritei: Jesus! Bem altão. As trevas saíram do meu quarto. Na mesma hora eu senti a presença de Deus. E no andar comecei a falar em língua, glorificar e adorar. Porque maior que está em nós do que o que está no mundo. O nome de Jesus tem poder. Negócio de medo de bandido, medo de gente que quer fazer mal à tua vida, ao demônio. Você não está ter medo, não. Jesus é todo poderoso. Então, em Lucas, e é interessante que Jesus falando isso, ele tinha ido para uma cidade, uma aldeia, que era de Samaritano. Aquela aldeia que Jesus foi, a Bíblia vai dizer que não receberam a Jesus. Aí chega João e Tiago e fala assim: Senhor, quer que nós digamos para cair fogo do céu, igual fez Elias? Aí Jesus vai dizer assim: ó, eu não vim, o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então tem gente que tu vai evangelizar, vai te xingar, vai querer te agredir, vai querer bater, vai querer às vezes até te matar. Mas Jesus não veio para destruir, Jesus veio para salvar. Olha para essa pessoa também. É o único lugar que a gente vê o Senhor morrendo pelo pecador. É o único lugar que a gente vê você tendo que orar pelos seus inimigos, amar os seus inimigos, fazer o bem a quem te faz mal. O apóstolo Paulo vai dizer: não se vença o mal com o mal, mas se vence o mal com o bem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo oportuno Deus irá nos galardoar e Deus abençoa. Estou fazendo injustiça, não comigo. Continua sendo crente. Jesus expulsou o demônio, fez a obra dele, ainda teve gente que dizia que ele era o rei dos demônios. Jesus, que era Jesus santo, puro, veio na terra para fazer a obra de Deus. O Filho de Deus foi acusado de ser o rei dos demônios. E ele parou o que ele estava fazendo? Não parou. Seguiu firme até o seu propósito. E o propósito dele não era muitas vezes esse espaço, não. O propósito dele era morte, e morte de cruz. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 5 e diante: de sorte que há em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, ele não usurpou por ser Deus. Antes tomou a forma de servo, e sendo achado na forma de homem, aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até morte de cruz. Então, Jesus, que é Deus, ele desceu na terra, se humilhou. E às vezes a gente vê uns crentes, pastor, que não sabe se humilhar, que não sabe se reconhecer que está errado. A Bíblia vai dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, se Deus, Jesus, que é Deus, se humilhou, por que às vezes não se humilha? Às vezes não tem uma dificuldade para o inferno, e às vezes tem uma alma ali padecendo, e você: não, vou não, porque o sol está quente. Quente é o inferno, pai. Tu tem que pregar a palavra. Jesus te ama. Eu estava no sábado, eu estava no dia de lazer, eu vi duas almas precisando de Jesus. Preguei em 5 minutos
sabem o que fazem. É o Espírito que tinha em Cristo, era esse, era amor. Ele era movido pelo amor. Eu quero fazer uma pergunta para você. Deus precisa de você? Deus precisa do homem? Deus não precisa de você, não precisa do homem. E por que Deus fez isso? Por que Deus morreu na cruz? Por amor. Tudo isso por amor a você. Por amor à sua vida, Ele morreu na cruz. Padeceu humilhação. Foi cuspido, arrancaram sua barba. Foi crucificado. Zombaram dele dizendo: salvou a todo mundo e não salva a si mesmo. E foi literalmente isso que aconteceu. Naquele momento, quando Ele estava no madeiro, Ele estava levando o pecado de todos da humanidade. Ele estava ali provando. A maior prova de amor não foi com palavras, não foi dizendo eu te amo, mas foi demonstrada numa cruz. A maior prova de amor foi demonstrada numa cruz. E às vezes você está muito na zona de conforto. Você está muito na zona de conforto, está muito acostumado a ficar só na cadeira. Mas às vezes Deus quer te tirar da zona de conforto. Espera aí, vai lá pregar, vai lá para a rua, vai fazer o ID. Foi o mandamento que Cristo deixou. Então a gente pode vir para João capítulo 4, que Jesus, apesar de tudo, ele gostava de pregar para os rejeitados. Ele prega para aqueles que ninguém dá nada, aquele que está na rua. Ele tocava em leprosos. A mulher do fluxo de sangue tocou nele. As pessoas ficavam impressionadas por essa coragem. E nesse determinado momento, Jesus ele estava a caminho do propósito dele. Só que a Bíblia vai dizer que ele vai descansar numa cidade que é de Samaria, que é também dos samaritanos. O povo que também é rejeitado, porque é odiado pelos judeus. E quando Jesus se senta lá, vem uma mulher com um cântaro de água. Ele vai dizer que era na hora sexta, mais ou menos meio-dia. E Deus, Ele prepara as coisas. Muitas vezes você prega e ninguém aceita Jesus. Continua pregando, porque a Bíblia vai dizer que às vezes o fruto não está maduro. Às vezes a pessoa ainda não está preparada para receber o Evangelho. Mas a maior alegria que eu tenho, eu estava lá no meu trabalho, pastor. Eu preguei para um homem, preguei. Eu preguei tanto que eu pensei: não, esse cara rápido já sabe o caminho, já sabe para onde ir. E aí eu tinha parado de pregar para ele, porque às vezes quando você dá muito mel, a pessoa pisa. Não dê pérola das formas. Então tem que ter o direcionamento do Espírito Santo. Quando quer para pregar, quando quer para ensinar. Quando foi mais ou menos 4 meses depois, esse cara chegou para mim alegre e aceitei a Jesus, eu virar crente. E eu sei que lá no passado eu plantei uma semente. Tanto que o apóstolo Paulo, na igreja de Corinto, tinha uma discussão meio que política. O povo queria dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Jesus, eu sou de seu rei. E Paulo vai dizer assim: quem é Paulo e quem é Apolo? Um planta, o outro rega, mas o crescimento quem dá é Deus. Quem convence o homem do mal, do pecado, da justiça, do bem e do mal, é Deus. Muitas vezes está insistindo ali, mas é só o Espírito Santo que vai quebrando ali o coração, vai trabalhando, bota ele na prova, pouquinho, até ele vir para a igreja aceitar Jesus. Então a gente vê que Jesus estava sentado à beira do poço. Olha como as coisas de Deus, tudo tem um propósito. Deus ele também tem um propósito na sua vida. Então Jesus estava sentado lá no poço, na fonte de Jacó. A Bíblia vai dizer que ele estava cansado do caminho. Aí chegou uma mulher com cântaro. Isso mais ou menos na hora sexta. E aí essa mulher chega para tirar água. Jesus fala o seguinte: eu vou evangelizar essa mulher. É samaritana, mas eu vou evangelizar. Então Jesus fala: dá-me de beber. E essa mulher ela se impressiona, ela fala assim: como é que tu, sendo um judeu, me pede água para beber? Mas para Jesus não tem essa de ser judeu, de ser samaritano, de ser o que for, o gentil. Ou ele morreu para todos, ele veio para todos. Antes era só o povo de Israel que era salvo. Mas vendo Deus que o povo não cumpria a lei, que é santa, que é boa a lei, ele teve que enviar o filho dele, porque o homem não consegue obedecer a Deus. O homem ele é rebelde, ele é orgulhoso, ele não consegue obedecer a Deus. E aí Jesus fala assim: se tu soubesse quem é que está te pedindo água, se tu soubesse quem está te pedindo água, não era do que ia dar, não, ia pedir água para mim. E essa mulher fala: Senhor, ela já reconheceu
que era Deus. Senhor, tu não tens por que tirar água do poço, pois onde tens a água viva? Aí Jesus fala: aquele que beber da água que eu der, sairá dele águas vivas. Por isso que a Bíblia vai dizer que vós sois o sal da terra, como a irmã disse. Por quê? Porque a nossa vida tem que dar sede. A nossa vida tem que ter um sabor. O sal, ele dá sede. Não, comida bem salgada, um peixe bem salgado, dá sede. Então quando o homem vê ali, você que é o sal da terra, rapaz, eu quero ser crente. Como é que esse cara está na prova? Esse cara não tem batalha, esse cara não tem comida, esse cara não tem casa, não tem nada, mas ele continua alegre, ele tem um sorriso, ele chega em casa e não consegue ter um sorriso, ele está sempre com um sorriso na pele dele, glorificando, ele está sempre adorando, ele está sempre louvando. É Jesus! Então, quando o ímpio tiver sede, porque você é o sal da terra, aí você vai dar aqui por matar a tua sede. Jesus, ele salva, ele cura, ele partilha com o Espírito Santo e em breve voltará. Aí é a promessa que Deus tem na vida do homem, é a salvação. No Antigo Testamento era só bênção e riqueza. Se obedecer ao Senhor é vitória, riqueza e bênção. No Novo Testamento é salvação, vida com Cristo, transformação de vida. E o Espírito Santo habitando em ti. Tu sendo temporada, tu tendo a palavra no teu coração, na tapa do teu coração. É Jesus na tua vida. E aí Jesus, sabendo de tudo, porque Jesus sabe de tudo, ele pergunta para essa mulher, fala para essa mulher: vai chamar o teu marido? Aí ela pega e fala assim: eu não tenho marido. E aí Jesus fala que ela tinha 5 maridos, estava no 5º, e o 5º morreu. E aí é impressionante, porque naquele contexto, se hoje você vê uma pessoa no 5º casamento, já é algo que você fica assim, escandalizado. Tem que imaginar naquela época, uma mulher no 5º casamento. E aí Jesus pega e fala assim: mulher. Aí Jesus pega e diz, ela reconhece que Jesus é o Senhor. E ela fala assim: realmente você é o Senhor, você é profeta, porque você sabe que eu dou no meu 5º casamento. E aí ela fala assim: Senhor, antes a gente adorava aqui nesse monte, e alguns dizem que a adoração é no templo. E aí Jesus fala assim: mulher, creio que a hora vem em que neste monte de Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Será que dá para tu dar um glória a Deus aí? Então, nesse tempo já é chegado, tu já pode glorificar, tu já pode glorificar em qualquer canto. Basta tu ter um espírito de adorador. Adorador não precisa ter riqueza, adorador não precisa ter carrão, adorador não precisa ter cafona. Basta ter Jesus, crê uma boca e glorifica. Abre bem a tua boca e eu te encherei. Assim te diz o Senhor. Tu quer vitória? Glorifica. Tu quer ter orgulho na tua vida? Adora a Deus. Porque muitas vezes você não tem nada, mas quando tu adora, Ele te dá. Muitas vezes você pensa que não é ninguém, mas quando tu adora, tu vira um adorador. E é isso que Deus quer na tua vida. Adora ao Pai em espírito, em verdade. O impressionante, pastor, é que depois de tudo isso, ele manda essa mulher ir lá na terra dela, evangelizar. Você vê Jesus, ele não tem esse preconceito de dar escolhendo assim: eu vou pregar para esse, não, eu não prego para esse. Ah, eu só prego em igreja que tem multidão, não prego para igreja pequena. Ah, eu não prego se for só uma pessoa. Meu irmão, tu tem que pregar, porque a palavra de Deus vai dizer: pregue a tempo e a fora de tempo. Está chegando o dia. Está chegando o dia que o Todo-Poderoso vai pisar aqui e na terra vai tremer. Quando ele vier, queira estar com Cristo, viu? Porque a verdade é que chega, as pessoas vão pedir aos montes: cai sobre nós. Porque é uma aflição tal que os homens vão desejar a morte. Então, enfim, Jesus ele mandou essa mulher evangelizar. E aí essa mulher,
O que profetizaram, ele está aqui. Aí os pai, vamos ver lá quem é. Vamos ver quem é esse Jesus aí. E aí é interessante que os discípulos eles tinham ido comprar comida. E quando eles voltam, eles ficam impressionados. Porque vê Jesus pregando para a mulher. E aí já está Jesus, uma multidão lá com o homem. Jesus não conseguia ficar ali sozinho, pra você ter ideia. E aí os discípulos pegam e pedem a Jesus assim: Jesus, você está cansado, você está com fome, come alguma coisa. E aí Jesus fala assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar essa obra. Então a comida, o alimento de Jesus era estar obedecendo a Deus. Só Deus ele faz o impossível para o homem. Jesus é aquele com fome estava pregando o evangelho. E muitas vezes Deus ele vai botar você no estreito para você voltar a fazer o que fazia antes. Porque a Bíblia vai dizer que quando Abraão ele tinha um costume de adorar a Deus, ele tinha um altar de adoração. Quando Deus ele cumpre a promessa de dar um filho para Abraão, que é Isaac, ele fala assim: vai oferecer lá perto do altar. Porque Deus queria ver ele de volta no altar. E às vezes Deus vai te botar na prova, Ele vai te botar para a fechada, para tu voltar a glorificar, para tu voltar a adorar, dobrar o teu joelho, ler a palavra. Então começa a adorar e glorificar. Aleluia! Porque a Bíblia vai dizer que Deus dá uma ordem a Jonas. Jonas vai, foge. E quando Jonas foge, o barco começa a balançar, vem a tempestade. E às vezes a pessoa está na prova e fica perguntando para Deus: por que eu estou numa prova tão grande? Então Deus está mandando tu evangelizar e pregar, tu não prega? Seja obediente, porque não adianta de nada você vir para a igreja e não obedecer essa palavra maravilhosa. Então a Bíblia vai dizer assim: Jesus ele vai dizer que a comida dele era fazer a vontade de Deus, fazer a vontade daquele que enviou. E aí vai dizer assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão. O que ceifa ele recebe galardão. Porém, o que ceifa ele recebe galardão ajunta o fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozije. Porque nisto é verdadeiro o ditado que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Então, para concluir essa mensagem, Jesus, após ter feito toda essa obra, essa transformação na vida dessa mulher, ele fala assim: agora eu vou enviar vocês para a seara. Por isso que a Bíblia vai dizer: grande é a seara, mas poucos são os obreiros. Orem ao Pai para que Ele envie os obreiros. E eu creio que aqui tem futuros missionários, tem futuros evangelistas, pastores, tem futuros profetas, porque Deus ele esta noite está te chamando. Não fuja do propósito do Senhor na sua vida. Não fuja do que Deus tem preparado e guardado para você. Tem alma precisando da palavra de Deus. Tem gente que você é a única pessoa que pode falar de Jesus para essa pessoa. E a água da vida está em vocês. E quem tem a água da vida, pastor Web, não anda na metade não anda na reserva não. Quem tem a água da vida, transporta. Você pode estar transportando o Espírito Santo. É para tu estar transportando a palavra na tua vida. Será que dá para tu dar agora que deixa Jesus feliz e a capetada nervosa? Então eu quero pedir que a amada igreja fique de pé. Eu quero falar aos meus irmãos que vocês receberam o poder de Deus para trazer libertação, para cura. Vocês receberam o poder de Deus até para tomar o mortífero e não morrer. Tudo isso no nome dele. E eu quero chamar aqui à frente quem quer viver um propósito. Mas não venha na emoção. Não venha assim porque o pregador está chamando. Porque a Bíblia vai dizer que quem bota a mão no arado não pode olhar para trás. Se olhar para trás,
Se olhar para trás, vai perder o que Deus te deu. Então eu venho chamar aqui para frente quem quer viver o propósito. Não venha na emoção. Se você sente que não quer viver realmente, porque a Bíblia vai dizer que um certo homem foi construir uma casa. Isso é sobre o tal do preço do discipulado. Ele vai construir uma casa e ele não calcula o que é que precisava para construir a casa. Ele não se sentou para calcular e veio. Aí ele começa a construir logo. E aí essa construção fica pela metade. Aí os homens começam a escarnecer. Por isso que a gente vê tanta gente afastada da igreja. Vê tanta gente longe. Por quê? Porque tem crente dando mau testemunho. A gente que aceita Jesus pensando em 2 anos voltar para o mundo. Não quer se firmar, não quer criar raízes. Se você quer viver o chamado do Senhor, venha decidido até que Ele venha. Se você quer viver o que Deus tem preparado para a sua vida, Deus Ele dá 2 opções para você. Eu tenho 2 caminhos: caminhos de vida, de paz, de vida em abundância, e o caminho de perdição, de morte. Deus Ele coloca esses 2 caminhos. Eu quero perguntar à igreja: alguém quer vir aqui hoje, viver o novo de Deus na sua vida, viver o propósito? Alguém quer se reconciliar? Alguém quer aceitar Jesus como seu Salvador? Alguém está precisando que a água viva flua, que alguém está precisando ser cheio, transbordar? Vem aqui essa frente, que Deus vê a sua fé. Não é vergonha você vir aqui à frente, na frente das pessoas. Vergonha é Cristo voltar, a trombeta tocar e tu ficar. Então alguém aqui quer viver o novo de Deus na sua vida? Alguém quer viver as promessas? Porque só vive promessa quem busca. Só vive promessa quem reconhece que precisa de Deus. Deus Ele quer ver o seu lado, Ele quer ver o seu coração, Ele quer ver se você está disposto. O que Deus precisa é de um homem com o coração disposto, que o resto da obra é Ele que faz. Alguém quer fazer esse voto, esse chamado por Deus na sua vida? É hoje que Jesus te chama. Ele fala assim essa noite: você está longe, está distante, vem para perto de mim. Hoje eu quero te fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ah, mas eu tenho vergonha de pregar. É desse jeito que Jesus te quer mesmo, é te transformar. Você que precisa de oração por cura, você que precisa de ser curado, se você tiver fé, vem aqui à frente também. Ou se você tem algum parente que está afastado dos caminhos do Senhor, se você quiser oração essa noite, se você tiver fé que Ele pode voltar, vem aqui à frente. Então todos bem com Jesus. Alguém vai querer vir? Alguém vai querer oração? Senhor, eu te apresento aqui a tua serva. Ela veio pedir oração, Pai, e não tem nenhuma vergonha disso, Pai. Aqui ela está sendo humilde, ela reconhece a necessidade, ela reconhece que é só o Senhor que pode fazer essa obra na vida dela. Então, Deus, que este ato de fé dela, Pai, venha ser visto pelo Senhor, Pai. E que enquanto ela está aqui, Pai, na tua casa, glorificando e adorando, Pai, visita a casa dela, visita os seus parentes, Pai, visita os seus amigos próximos, Pai. Pessoas que ela já deve ter dado testemunho, pessoas que ela já deve ter pregado a tua palavra, Senhor. Ou que às vezes ela só tem sido fiel a ti, Pai. Mas o Senhor é fiel também, Pai. Porque o Senhor não pode negar-se a si mesmo, Pai. Eu te apresento ela, eu sei que ela deve estar em oração pela vida de uma pessoa. Eu sei que é uma pessoa, Pai, que precisa ser alcançada. E ela quer que essa pessoa seja alcançada porque ela ama, Pai. Porque ela sabe que essa pessoa precisa de ti. Que só o Senhor pode salvar. E que assim como o Senhor salvou a vida dela, Pai, que o Senhor venha salvar. Que o Senhor venha trazer salvação na sua casa, Pai. Visita lá, Pai, quebra os guilhões, Deus. Ó Senhor, meu Deus, quebra toda armadilha de Satanás, Pai. Toda obra de feitiçaria, bruxaria contra essa vida, Pai. Que venha cair por terra. O Senhor te dá autoridade esta noite. Quando tu pregar a palavra, não voltará vazia. O Senhor quer encher a tua boca. Abre a tua boca que Ele vai te usar. Tu pensa às vezes que Ele não quer te usar, mas Ele quer te usar, Ele está te dando autoridade. Ele vem quando tu vem aqui na frente. Então Ele vai lá na frente, Ele vai na tua frente, quebrando as cadeias. E tu serás usado como um canal de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus.
agradeço a oportunidade, a igreja aplaude a Jesus Cristo aí por mais um tempo. Agradeço a oportunidade, pastor. Que culto abençoado, né? Tem gente